Olá, bom dia. A Universidade Federal do Maranhão vai realizar um seminário super legal que tem tudo a ver com a realidade que a gente está vivendo. Essa é a relação entre meio ambiente e saúde. E é sobre isso que nós vamos conversar no café de hoje, porque quem veio tomar café comigo para a gente falar a respeito desse assunto foi o vice-reitor, o professor Leonardo Soares, que também é um dos organizadores desse evento. Bom dia. Bom dia, queria agradecer aqui a oportunidade de poder divulgar esse importante seminário que vai acontecer na universidade na próxima semana e aproveitar também para convidar as pessoas que estão nos assistindo a estarem presentes conosco na nossa UFMA. Só para a gente começar, é na próxima semana, dia 16, não é isso? Exatamente, a abertura é dia 16 pela manhã e o seminário se estende até o dia 18 com uma vasta programação que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Vamos já falar. Eu gostei desse tema que vocês escolheram, meio ambiente e saúde. Eu acho que não tinha um assunto mais atual para vocês escolherem, viu? Porque a situação agora está complicada e a gente está vendo que por conta do descaso com o meio ambiente, a gente está pagando com a saúde. Exatamente. O terceiro seminário de meio ambiente e saúde, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente. A UFMA tem um mestrado que trata sobre esse assunto. Ele é coordenado pela professora Maiara, que é uma grande pesquisadora da área de genética. E a gente vai estar na próxima semana oportunizando a comunidade acadêmica, mas também a população em geral, a sociedade, a debater conosco essa interdisciplinaridade entre o meio ambiente e a saúde. A saúde, né? Que tem tudo a ver, né, professor? Exatamente. O que é essa interdisciplinaridade? São justamente as interfaces, as relações entre saúde e ambiente. É compreender, por exemplo, como que as queimadas que estão acontecendo no Brasil e no estado do Maranhão, como que a poluição atmosférica que nós estamos sujeitos, ela compromete a saúde das pessoas, ela compromete, por exemplo, o sistema de saúde público, o SUS, os gastos que são onerados das contas públicas, em questões que poderiam estar sendo prevenidas e não combatidas. Pois é. Com relação às queimadas, é fácil da gente entender. Basta a gente tentar respirar quando está por perto, né? A gente já vai entender que tem alguma coisa relacionada ali. Agora sim, os efeitos disso, como você falou, com relação ao sistema de saúde, as despesas da gente mesmo no dia a dia por conta disso, né? São muitos fatores envolvidos em problemas que às vezes independem da tua vontade. Exatamente. É importante a gente compreender e contextualizar que a gente passa em São Luís hoje por um grande debate sobre a poluição atmosférica. Sim. Primeiro, a poluição atmosférica industrial. Então, tem vários grupos de pesquisadores, movimentos sociais que estão contestando, né, os dados de qualidade de ar da nossa cidade, que estão, inclusive, assumindo a hipótese que nós estamos com os piores índices de qualidade de ar do Brasil e que isso realidade de São Luís, que isso tem causado muitos problemas de saúde e ampliando a frequência de internações de doenças respiratórias. Além disso, nós temos um outro problema nacional, que são as queimadas, que também está contribuindo para a redução da qualidade do ar. Então, veja só, a gente estava conversando há pouco, quem é o grande responsável por administrar esse controle? Quem são as pessoas que vão receber mais prejuízos sobre isso? Então, é uma série de questões que a gente precisa debater entre si, como academia, mas debater, sobretudo, com a sociedade. E com o poder público, para que essas pessoas fiquem empoderadas para esse debate e possam cobrar as suas necessidades de sobrevivência, porque quando a gente fala de qualidade do ar, a gente está falando de sobrevivência das pessoas, de internação hospitalar, de gastos públicos, e a gente precisa estar debatendo isso justamente para reduzir os efeitos sobre o sistema de saúde e proteger a vida das pessoas. Buscar alternativas seria isso, né? Apontar as possíveis alternativas, porque o problema está aí, não tem para onde fugir. Ele já está colocado. Queimadas, a gente ocupa um lugar nada honroso lá nos primeiros lugares do ranking, né? Em questão de focos de queimadas aqui no Maranhão. Então, o problema já está aí. O negócio agora seria procurar alternativas de sair dessa situação? A curto, médio e longo prazo. Eu tenho dito muito isso, que a gente está num processo muito violento ainda
de destruição ambiental. Então a gente precisa debater as estratégias de curto prazo, médio e longo. Professor, o que seria uma estratégia de curto prazo? Por exemplo, não é Deixa eu perguntar, o que seria uma estratégia de... Essa já é a retórica do professor, se auto-perguntar. Mas é justamente isso. Por exemplo, como que a gente não tem um sistema de monitoramento eficiente? Isso é uma obrigação do poder público. Mas nós temos um sistema de monitoramento, não é? Temos. Nem todo mundo sabe disso, mas nós temos um sistema de monitoramento da qualidade do ar. Temos um sistema, tem um sistema que é controlado por instituições públicas e aquelas próprias empresas, empreendimentos, poluidores, eles também são obrigados a se monitorar e apresentar esses relatórios ao órgão ambiental. Qual o grande debate? A qualidade desses dados, erros de análise. Então, hoje a cidade, ela tem duas vertentes. Um grupo que diz que estamos com índices de poluição alarmantes e outro grupo que diz que não, que estamos sob controle. Então, as pessoas aí, em quem que a gente acredita? Pois é, e aí a comunidade científica entra justamente nisso, com o papel de fazer essa análise. No seminário a gente vai estar debatendo poluição do ar com grandes pesquisadores, para a partir disso construir os caminhos e construir a verdade e que essa verdade seja levada à população como um todo. Pois é, porque, veja bem, assim, eu agora fiquei até meio preocupada. Se a gente tem esses relatórios da qualidade do ar e as análises nem sempre são as corretas, a gente, por exemplo, pode ler um que diz, não, está tudo legal, tudo beleza, a gente está com uma qualidade de ar bom e a gente confia nisso. Na verdade, não é. Então, a gente não procura alternativas de melhorar se alguém diz que a gente está muito bem. Perfeito, mas o dado oficial hoje para São Luís é que a qualidade de ar está abaixo dos limites necessários, ou seja, a qualidade de ar está ruim, está péssima. Esse é o dado oficial de São Luís. Então, infelizmente, a gente precisa debater esse tema para que essa realidade seja mudada. E também em São Luís, é bom destacar, muitas pessoas não sabem, nós temos uma usina termoelétrica, que em determinados momentos... Termoelétrica não, desculpa, de carvão. De carvão. É termoelétrica mesmo, desculpa. Que em determinados momentos do ano, em função da demanda de energia e da seca dos grandes reservatórios, essa termoelétrica precisa ser ativada. E o grande produto dela são poluentes do ar. Ela gera energia, mas ela também lança muitos gases tóxicos na atmosfera, e uma atmosfera que já está, infelizmente, também com indicadores ruins de qualidade do ar. E quem vai sofrer as consequências é aquela população, primeiro a população mais imediata, que é a população da zona rural de São Luís, e depois o resto da cidade, em função justamente de para onde esse ar poluído se desloca. Com certeza. O fato da gente morar numa ilha, de ter as correntes de vento, de ter essa coisa toda, facilita ou complica a nossa vida? Na verdade, essa é uma avaliação que ela é bem complexa, por ser uma ilha. Então, depende, em determinadas épocas do ano pode facilitar, porque agora, em setembro, outubro, nós estamos na época dos ventos. Um ambiente que recebemos os ventos alísios de Nordeste, que é a época dos ventos. Eu aprendi então, isso, provavelmente, ventos alísios. Provavelmente, neste período, a qualidade do ar ela melhora, mas São Luís também, ao longo do seu ciclo anual, dos padrões de vento, nós temos grandes momentos de calmarias, grandes calmarias. Então, nesse período, irá ocorrer o quê? A concentração de poluentes na atmosfera. Na atmosfera, a dilatação disso, ela é mais lenta. E também nós temos um período de chuva, né? Que essa atmosfera, com a chuva, se ela estiver poluída, esses poluentes que estão na atmosfera vão vir de novo para o chão, para o contato com as pessoas, para os reservatórios. Então é algo que realmente é bem complexo e que a gente precisa avançar muito. Pois é, daí a importância de um evento como esse, né? Para todo mundo sentar e discutir buscando alternativas. Mas vou fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, é só o tempo da gente tomar uma água, um cafezinho, a gente volta já já para continuar conversando. É um minutinho só.
Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o professor Leonardo Soares, que é vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão, e a gente está falando sobre a realização desse evento que vai estudar essa relação mais complexa entre meio ambiente e saúde, que a gente viu que não está das melhores, né, professor? A gente já viu que não está das melhores. Mas o senhor falou no primeiro bloco, que eu percebi que o senhor falou sobre a questão industrial. A gente pode dizer que não temos um parque industrial muito expressivo no Maranhão, principalmente aqui em São Luís, dentro da ilha. O fato da gente não ter esse parque muito bom, assim, muito grande, facilita um pouco essa questão da purificação ou da qualidade do ar que a gente respira? O que nós precisamos ter com relação aos empreendimentos e às grandes corporações é controle ambiental. Então a legislação ambiental brasileira, ela é conhecida mundialmente por ser uma das legislações mais restritivas. Nós temos normas para controle de qualidade do ar, normas para controle de qualidade da água, normas de segurança do trabalho diversas. O grande dilema é fazer cumprir essas normativas. Então isso perpassa pelo fortalecimento dos órgãos ambientais e também por um controle bem criterioso das licenças ambientais desse empreendimento. E após esses empreendimentos estarem instalados, vem a segunda etapa, que é o monitoramento. Então o Estado, ele precisa ter uma estrutura de monitoramento ambiental forte, porque essa estrutura de monitoramento ambiental é que vai garantir que aquele empreendimento X, Y, Z esteja cumprindo a legislação ambiental, porque se ele não cumprir a legislação ambiental, ele é passível de receber multa e de ser até embargado. Entendi. E de responder civil e penalmente por um crime ambiental. Então a estrutura da política ambiental do Brasil, ela é muito forte. O nosso grande desafio é fazer essa estrutura funcionar, né? Isso. Porque a intenção tá boa. Está lá no papel, o projeto é bonitinho, é eficiente, é combativo, dá todos os meios de fiscalização, mas a execução, a gente pode dizer que não está a contento, é mais ou menos assim. Exatamente. O que não é possível mais hoje na sociedade é empresas continuarem poluindo nosso ar, poluindo nossa água, contaminando o solo e as pessoas adoecendo por conta disso, com mazelas diversas. Então, o seminário ele vem justamente para isso, para a gente debater quais são essas interfaces entre as questões ambientais e as questões da saúde, do ponto de vista da gestão, para que a gente construa, junto com a comunidade, caminhos, né, para soluções a curto, médio e longo prazo. Eu acho que eu já enxerguei assim, uma luz no fim do túnel, porque assim, se a gente está estudando essa relação de saúde e meio ambiente, estamos descobrindo que ela não está tão boa, que ela não está tão saudável, mas se a gente tem uma lei que garante que tem as diretrizes a serem seguidas, não agora só botar em prática o que já está no papel. Exato. Parece simples eu falando assim, parece, né? Parece simples, nós estamos nessa luta desde 1986. Parece quando simples, no Brasil, assim, o Brasil ele é assim, vanguarda na questão ambiental. E nós temos ciclos. Em 1986, nós promulgamos a Política Nacional de Meio Ambiente, que já traz uma série de rigor com relação a empreendimentos, a poluição. Nesse mesmo ano, foi publicada uma primeira resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente que tratou justamente sobre o controle ambiental de grandes empreendimentos para que esses empreendimentos não poluíssem, né, tanto. Em 88, nossa Constituição trouxe o artigo 225, que busca justamente dar essa garantia constitucional de preservação e de conservação do meio ambiente, e a partir disso, de 88 até hoje, nós temos uma série de normativas. Lógico que é importante também a gente avaliar que o contexto político do país, se ele vai mais à direita, mais à esquerda, se ele é mais centro, isso impacta muito em como as questões ambientais são tratadas. Então, num governo recente, um governo passado, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente falava, ó, vamos liberar tudo, deixa passar a boiada. E isso ficou assim marcado na história ambiental do Brasil. Hoje nós temos uma ministra que ela é de uma linha mais preservacionista, conservacionista, que é a Marina, que é uma autoridade inclusive internacional, ela representa internacionalmente as questões ambientais, ela é um marco da história do meio ambiente, da proteção ambiental no mundo.
que é a ministra Marina Silva. Então o contexto político muda. E olha só, por exemplo, a questão das queimadas que a gente tratou no primeiro bloco. Está ficando cada vez mais comprovado que a maioria dessas queimadas são oriundas de focos de incêndio criminosos. Então há um movimento nacional de destruição dos nossos biomas para ter um contexto político negativo no nosso país. Então a gente já poderia até acrescentar aqui meio ambiente versus saúde, meio ambiente versus política. O meio ambiente está entremeado em todas essas relações, não, né, professor? Temos como desassociar as questões ambientais e de saúde das pessoas dos aspectos políticos. Ano que vem é um ano marcante também para o Brasil, para a história ambiental do Brasil. O Brasil vai sediar a COP em Belém, onde as grandes... A gente já está se preparando para isso, né? Estamos. As grandes estruturas internacionais estarão aqui debatendo os caminhos. Lógico que tem também todo um cenário que é criado, tem toda uma narrativa, mas nós temos problemas a serem debatidos. Na COP, por exemplo, uma das grandes questões vai ser a emissão de carbono. Então, quais são os desafios com relação a isso, a emissão de carbono, o aquecimento global, as mudanças climáticas, as grandes catástrofes ambientais, né? Então, infelizmente, esse ano no Brasil teve um grande evento negativo em Santa Catarina, que levou muitas vidas, que deixou pessoas fora de suas residências. Então, isso tudo vai ser debatido no ano que vem. A proteção da Amazônia e o Brasil sendo, mais uma vez, protagonista nesse debate. Pois é, porque ao mesmo tempo que a gente viu esse avanço por conta da mudança do cenário político, quando a gente vê esse avanço na preservação da mata, da floresta amazônica, a gente viu um avanço nisso, aí a gente se depara logo em seguida com uma queimada de uma forma tão brutal, exagerada, que a gente fica sem entender como é que as coisas acontecem. A preservação pelo lado, a destruição pelo outro, e parece que a conta não fecha de jeito nenhum. Isso. A pressão sobre a natureza, a pressão sobre os biomas, ele se amplia a cada ano. Então, a gente, como sociedade, cada vez mais está consumindo os bens da natureza. Tem um outro debate que está surgindo agora, que é a quantidade de energia que iremos precisar para manter as estruturas de inteligência artificial. Então vamos precisar queimar mais carbono, vamos precisar produzir mais energia para manter essas estruturas. Então, o que do planeta vai ser consumido para isso? Quanto mais de petróleo vamos ter? Quando vai ser essa transição energética de uma matriz mais de combustíveis fósseis para uma matriz de outras fontes de energia, né? Energias mais renováveis. Então, tudo isso permeia por um debate maior e que tem uma relação direta com a saúde das pessoas. Pois é, e quando você vê, por exemplo, na disputa americana, quando você vê o Donald Trump dizendo que vai voltar para a exploração de combustível de fóssil, a gente já fica preocupado, porque de uma forma ou de outra vai impactar o meio ambiente mundial. A gente não pode ficar aqui só tratando do nosso bioma, quando ele pertence a uma coisa maior, que tudo leva a essa interligação entre todos os pontos, né? Exatamente. É um debate que são forças, né? Forças do capital, forças do mercado, contra também forças que lutam pela preservação e pela conservação do ambiente. E o contexto político, ele impacta diretamente nisso. Quando você vê aqui, professor, a situação de rios importantes, principalmente da região amazônica, você vê na televisão aquela situação lá, dá a sensação de que a gente está chegando no fundo do poço, porque quando você vê o Rio Solimões, por exemplo, que está virando uma estrada não, caminho, né? Está virando um caminho. A gente fica pensando, meu Deus, isso tem solução, isso tem reversão, tem possibilidade, professor? A gente não sabe qual o caminho que nós estamos percorrendo como sociedade. Infelizmente, muitas cheias, muitas secas, ciclos perversos de mudanças climáticas. O que eu posso lhe dizer é que a gente precisa continuar lutando muito como academia, como sociedade, para proteger o meio ambiente. Vou trazer um exemplo rápido aqui para o estado do Maranhão, o Rio Itapecuru, que é um dos principais rios. Eu percorri o Rio Itapecuru desde a nascente até aqui na Foz. Eu fiquei assim horrorizada com tudo que a gente encontrou pelo caminho. Exatamente. A gente está orientando agora uma pesquisa de doutorado
E a gente está fazendo um monitoramento desse rio lá de Colinas, Pois quando ele vira o rio Itapecuru, porque é o rio Itapecuruzinho com o rio Alpercatas, que se conectam Começa em lá Colinas. no Mirador, né? Isso. Começa no Mirador e vai descendo ali. E eles se juntam em Colinas e formam o rio Itapecuru. A gente está monitorando dali de Colinas até Rosário. E em 10 estações de monitoramento. Nessas 10 estações de monitoramento, a gente está encontrando coliformes, termotolerantes, presença da bactéria Escherichia coli. O que significa isso? Eu ia perguntar, viu? Porque esse nome aí foi pesado. Significa que aquele rio está recebendo esgoto doméstico. É a bactéria do trato intestinal humano, chama Escherichia coli. Que é a bactéria. Você fala com uma facilidade. Vai eu chamar esse nome. E poluição por microplástico. Então, eu posso lhe dizer tranquilamente aqui para a sociedade, porque isso está comprovado cientificamente, que o rio Itapecuru, de Colinas a Rosário, ele passa por um processo violento de redução de sua qualidade de água, de degradação e de poluição. Professor, estamos bebendo água contaminada? Não significa isso, é diferente. Temos uma estação de tratamento chamada Italuís, essa água passa por um tratamento e chega na casa das pessoas tratadas. Mas os efeitos, e aquelas pessoas que bebem essa água in natura, aquelas pessoas que, ao longo, as comunidades que captam e que não têm o acesso a essa água clorada, fluorada. Então, assim, são problemas que a gente vivencia no nosso estado e que a gente precisa estar debatendo, porque a gente está tratando da saúde. Nós precisamos de outro programa, a gente já entrou numa outra pauta que rende muita coisa também, né? Mas só para lembrar, tudo isso que a gente conversou vai estar sendo tratado nesse seminário que acontece a partir do dia. 16. Você pode convidar de novo, professor? Então, eu queria convidar toda a população maranhense, população ludovicense, comunidades a estarem lá na universidade, entre os dias 16 e 18 de outubro, debatendo a interdisciplinaridade entre a saúde e o ambiente, com pesquisadores, com estudantes e com a comunidade. Essa é uma característica muito especial do evento, que é a participação de representantes, líderes comunitários nas mesas de diálogos. Então, nos momentos de debate, nós teremos lideranças indígenas, pessoas quilombolas, que vão estar debatendo com o pesquisador esses aspectos que permeiam a sua realidade social e a sua percepção sobre a saúde e o ambiente. Então, é um evento que vai enriquecer muito o debate da própria universidade, da própria universidade. Então, lá no auditório do Centro de Ciências Humanas, 9 horas da manhã, no dia 16, será a nossa abertura. Pronto, convite feito, é a hora de todo mundo participar, de todo mundo dar sua opinião e sua colaboração na melhoria desse meio ambiente que de uma forma ou de outra vai acabar impactando a nossa vida. E não é só na saúde, vai impactar muita coisa. Professor Leonardo Soares, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, por conversar com a gente sobre esse assunto. Em nome da Universidade Federal do Maranhão e do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente, agradecemos a oportunidade. Obrigada, bom dia para você que está aí do outro lado e sabe que todo dia eu estou aqui com muita informação para você. Às vezes as informações não são muito boas, mas o que interessa aqui é uma informação para você fazer dela o que você achar melhor. Tchau e até a próxima.